Só para não atrasarmos assim. Fica muito demorado para a sua hora, depois desta lição. Excelentíssimas senhoras e excelentíssimos senhores, sejam bem-vindos à cerimónia de atribuição da Medalha da Universidade de Coimbra e à 44ª edição das Conversas da Casa da Lusofonia, em honra de Sua Excelência, o Presidente da República de Cabo Verde, Dr. José Maria Pereira Neves. Para proferir as palavras de abertura, convida-se o Sr. Vice-Reitor para as Relações Externas e alumni da Universidade de Coimbra, Professor Dr. João Nuno Calvão da Silva. Bom dia a todas e a todos. Tenho aqui esta honra, subida honra, de pela segunda vez no quadro das Conversas de Casa da Lusofonia, receber um querido amigo da Universidade de Coimbra, o Presidente da República de Cabo Verde, mas toda a honra tem o seu preço e a mim cabe-me o preço de ler a lista de vocativos por incumbência do Sr. Reitor, com a promessa de que ele assim estará dispensado de a fazer na sua intervenção de encerramento, mas as formalidades têm uma razão de ser e o protocolo é devido porque cada um de vós e cada uma das instituições aqui representadas tem, deve e merece ser realçada. Magnífico Reitor da Universidade de Coimbra, Sua Excelência, Sr. Presidente da República de Cabo Verde, Sua Excelência, Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, em representação de Sua Excelência, o Sr. Primeiro-Ministro, Sua Excelência, o Sr. Procurador-Geral Regional de Coimbra, em representação do digníssimo Procurador-Geral da República, Senhora Deputada da Assembleia da República pelo Círculo de Coimbra, Senhora Presidente da Assembleia Municipal de Coimbra, Senhora Encarregada de Negócios de Cabo Verde em Portugal, Senhor Embaixador de Portugal em Cabo Verde, Senhora Embaixadora da República de Moçambique em Portugal, Senhor Reitor da Universidade de Lisboa, Senhora Presidente do Instituto Politécnico de Coimbra, Senhor Segundo Comandante da Brigada de Intervenção, Senhor Comandante do Comando Territorial de Coimbra, Senhor Segundo Comandante Distrital da PSP, Senhora Professora Maria João Antunes, em representação da Presidente do Conselho Geral da Universidade de Coimbra, Senhor Presidente do Conselho de Administração do OLS de Coimbra, Senhores Vice-Reitores para a Cultura e para o Património da Universidade de Coimbra, Senhores Membros do Conselho Geral, Senhora Professora Teresa Almeida Santos, a quem caberá a honra de fazer o elogio do homenageado, Senhores Diretores da Faculdade de Letras, da Faculdade de Medicina, da Faculdade de Ciências e Tecnologia, da Faculdade de Farmácia, da Faculdade de Economia, de Psicologia e de Ciências de Educação, de Ciências do Desporto e Educação Física e Senhora Diretora da mais recente Escola Superior de Enfermagem da Universidade de Coimbra, Senhor Presidente e Senhores Vice-Presidentes da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, Senhor Embaixador Luís de Almeida Sampaio, Presidente do Conselho Estratégico de Coimbra Health, Senhora Embaixadora Graça Guimarães, Administradora não executiva da Fundação Augusto Gulbenkian, em representação do Presidente da FCT e da Fundação Augusto Gulbenkian, Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Penela, Senhores Presidentes da Junta da União de Freguesias e da Junta de Freguesia dos Olivais, Senhora Cônsul Honorária de Cabo Verde em Coimbra, Senhor Presidente da Câmara de Comércio Portugal-Moçambique, Senhor Presidente da Fundação Engenheiro António de Almeida, Augusto Aguiar Branco, com a nossa eterna gratidão, Senhor Diretor da Fundação Benfica, Senhor Professor Regateiro, Professor Catedrático e que foi primeiro grau da Medalha de Mérito Educativo atribuída pelo Governo da República de Cabo Verde em 2016, Sr. Professor Joaquim Murta,
Sr. Presidente da Associação de Estudos Europeus de Coimbra, Sr. Subdiretor da Academia Sino-Lusófona da Universidade de Coimbra, Sr. Professor Walter Roça, titular da Cátedra Unesco Patrimónios, Srs. Diretores do Instituto Confúcio, Sra. Chefe de Divisão de Relações Internacionais, os nossos queridos estudantes, em particular o Presidente da Associação de Estudantes de Cabo Verde, mas também o Presidente da Associação dos Estudantes Erasmus, dos Estudantes da Guiné-Bissau, dos Estudantes de Angola, o nosso Presidente da Associação dos Antigos Estudantes de Coimbra, o nosso representante da Associação dos Antigos Estudantes de Coimbra em Lisboa e permitam-me que, por último, dirija uma palavra, uma saudação. Esqueci-me, peço desculpa, da Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, em representação do Sr. Presidente da Câmara, antigo Primeiro-Ministro, Pedro Santana Lopes, e peço desculpa por alguma omissão que protocolarmente acaba por existir sempre e de que me penalizo pessoalmente e sintam que, de alguma forma, essa omissão é superada ou mitigada por um cumprimento afetivo e grato aos antigos orfeunistas da Universidade de Coimbra, que, juntamente com alguns estudantes de Cabo Verde, nos brindarão no final desta sessão com um momento cultural, artístico, musical. Dito isto, o que eu queria hoje salientar, com enorme honra, subida a honra de estar aqui, é que no dia de hoje nós procedemos a uma homenagem, em primeiro lugar, a um dos mais distintos dos nossos antigos estudantes. José Maria das Neves foi estudante da Faculdade de Direito, aqui foi caloiro, aqui estudou no primeiro ano da Faculdade de Direito. E, de facto, é alguém que nos tem distinguido com uma carreira, sobretudo cívica e política, absolutamente notável, um percurso absolutamente invulgar. Primeiro-Ministro, cerca de 15 anos, atual Primeiro-Ministro já a completar o primeiro mandato e adivinha-se já o segundo, já oferecemos a caneta para a futura tomada de posse. Mas é alguém que junta a isto também aquilo que é uma marca muito da Universidade de Coimbra, não é apenas o sucesso profissional, cívico e político, é um lado humano. E não me esqueço, nas várias vezes que tenho ido a Cabo Verde, uma delas fez questão de estar connosco num jantar de antigos estudantes, não obstante eu ter avisado muito em cima da hora. E aí, e assinalo sempre isto, sempre que falo no mundo da lusofonia, não me esqueço do seu discurso emotivo, com saudade dos tempos que passou em Coimbra e com pena por então o poder político lhe ter sinalizado que deveria continuar o seu percurso de estudos no Brasil, também na prestigiosa Fundação Getúlio Vargas. É por isso alguém que gosta, que ama a Universidade de Coimbra, que muito tem feito e fará seguramente ainda mais para, através da Universidade de Coimbra, beneficiar as suas gentes, beneficiar o seu país, reforçando as relações luso-cabo-verdianas. E por isso esta é, desde logo, uma homenagem a um antigo estudante, a um dos nossos, alguém a que devemos e alguém que nos ama. É também, em segundo lugar, uma homenagem a todos nós, Universidade de Coimbra, a todos nós, Academia Portuguesa, mas em especial à alma mater das universidades de língua portuguesa. Àqueles que no passado, ao longo dos quase 736 anos, têm feito tanto pelo mundo da língua portuguesa. E em particular, aqui e neste momento, todas as nossas faculdades e a Escola Superior de Enfermagem, todos os nossos professores e investigadores, todas, sem exceção, têm feito um trabalho absolutamente fulcral a honrar a memória daquilo que fizemos nos séculos passados e a honrar e a projetar um futuro à altura dessa nossa história de prestígio. Destaco, obviamente, sempre o trabalho que no mundo do direito temos, todo o mundo do direito da lusofonia, e Cabo Verde não é exceção, deve muito à inspiração portuguesa, e aí a nossa Faculdade de Direito sempre com grande trabalho, em particular com a Universidade de Santiago, neste momento, mas sobretudo neste momento não posso deixar assinalar a grande relação que tem sido entretecida pela Faculdade de Medicina, lembrando aqui dois nomes a quem muito a Universidade de Coimbra deve por essa relação. O professor Agostinho Almeida Santos, que de alguma forma aqui a sua sucessora, a filha Teresa Almeida Santos, também não deixará de lembrar, e o professor Regateiro.
Sei bem o empenho que o professor Carlos Bolo Cordeiro, atual diretor, tem posto nesta relação. Sei bem que da última viagem haverá aqui já negociações em curso, já do conhecimento e aprovação do Senado, para se replicar ao nível da medicina dentária aquilo que já se faz tão bem ao nível da medicina, assim contribuindo de facto para a saúde em Cabo Verde. Mas não posso também deixar de dizer, porque a Universidade de Coimbra não é só tradição, não é só humanidades, é também inovação, senão não se saberia reinventar e não teria os 736 anos no próximo dia 1 de março. E por isso a nossa Faculdade de Ciências e Tecnologia, o exemplo do próprio diretor que aqui está entre nós e me acompanhou na última visita, Edmundo Monteiro, que há mais de 30 anos trabalha com inúmeras instituições cabo-verdianas, não só de ensino superior, mas outras, promovendo, por exemplo, a digitalização dos serviços da segunda maior instituição bancária de Cabo Verde. E, por último, Sr. Presidente, num momento em que, de facto, a nossa cabeça está só nos Jogos do Mundial, a Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física, que já vinha desenvolvendo também com a UNICV, essa grande Universidade de Cabo Verde, um intenso trabalho, nomeadamente no mestrado em treino desportivo. Nosso agradecimento ao professor Vasco Vacha, o diretor aqui presente, mas que mais recentemente, há cerca de 1 ano e meio, coopera através do seu subdiretor, que é o nosso grande especialista de futebol, Hugo Sarmento, aqui presente, com a Federação de Cabo Verde de Futebol. E de há 1 ano e meio a esta parte não há coincidências, não há acasos. Cabo Verde foi pela primeira vez qualificado, já eliminou um campeão mundial e prepara-se para eliminar outro na sexta-feira. Foi essa a promessa que eu peço que esteja no bar. Força aos tubarões azuis. Mas por último, e sobretudo... Por último, e sobretudo, nós estamos aqui a homenagear aquele que é para mim, aquele que é para nós, seguramente, sou aqui porta-voz do vosso sentimento, um dos grandes vultos políticos do nosso tempo. Não digo apenas por simpatia de ocasião ou por alguma relação pessoal que vamos entretecendo, mas seguramente nos últimos 20, 30 anos, não obstante liderar um Estado pequeno do ponto de vista geográfico, desde logo, mas é alguém que se tem distinguido pelo seu exemplo. E por 3 notas fundamentais, diria eu, pecando sempre por ficar aquém do que o homenageado mereceria. Em primeiro lugar, a sua luta exemplar pelo Estado de Direito, pelo respeito pelos direitos, liberdades e garantias, e, nesse sentido, pela defesa intransigente dos valores democráticos. E sabe, José Maria das Neves, que isto só se faz com a sua mentalidade genuína e de crença absoluta na justiça social, não deixando os mais pobres para trás e promovendo um combate incessante às desigualdades económico-sociais. E sabe, José Maria das Neves, que a melhor forma de cumprir a justiça social é através da aposta na educação, porque só através da educação se consegue promover a efetiva igualdade de oportunidades entre ricos e pobres, se consegue efetivamente dar a esperança ao povo de que o elevador social funciona e que o mérito, a meritocracia, impera sobre quaisquer outras dimensões. É assim que se defende a democracia. E eu tenho apreciado, ao longo destes quase 7 anos e meio de vice-reitor, a aposta impressionante que Cabo Verde fez, e em que foi pioneiro José Maria das Neves, na educação, promovendo o capital humano, uma vez que Deus não foi tão generoso com Cabo Verde nas riquezas naturais como foi com outros países até lusófonos. Promovendo e incentivando que os jovens de Cabo Verde venham estudar para Coimbra e venham estudar para várias outras universidades, como ele próprio estudou no Brasil ou outros farão nos Estados Unidos. E depois voltando à pátria para lhes devolver o que a pátria lhes deu. Mas, simultaneamente, não deixou José Maria das Neves, nos seus governos e depois na sua magistratura de influência enquanto Presidente da República, de impulsionar e de promover o reforço do seu próprio tecido universitário. E hoje a UNICV é, sem dúvida, uma universidade prestigiada não apenas no mundo africano, no mundo da língua portuguesa, mas no
na generalidade das relações internacionais. E outras universidades se vão afirmando com parcerias, sempre com este ADN de Cabo Verde, que é um ADN de abertura ao mundo. A segunda nota pelo qual tenho uma profunda admiração pessoal e que é uma honra institucional também para a Universidade de estar aqui, porque José Maria das Neves sempre pautou a sua conduta, ainda há pouco as suas palavras, quando fomos recebê-lo na Câmara Municipal de Coimbra, foram nesse sentido. Sempre foi um homem que se pautou pela promoção do diálogo entre povos e culturas. Ele é um homem próximo, afetivo, genuíno e por isso gosta de falar com todos. E num momento em que a ordem internacional parece erguer muros em detrimento das pontes que são necessárias à paz, este José Maria das Neves, este Presidente da República de Cabo Verde, sempre foi de uma defesa feroz da ordem multilateral, de uma crença absoluta nas organizações internacionais como condição para a solução negociada de conflitos, como condição para haver um efetivo respeito entre povos e entre Estados. Num momento em que o mundo parece viver uma guerra mundial aos pedaços, uma pulverização de conflitos regionais, em que a incerteza se sobrepõe à certeza que sempre vivemos desde a Segunda Guerra Mundial e que nunca sabemos quando o mundo implodirá, quando a humanidade implodirá, este seu exemplo é uma lição inspiradora de que a cooperação internacional, de que as organizações internacionais multilaterais se têm necessariamente de sobrepor à lei do mais forte. E dá-nos o seu exemplo prático, e um exemplo prático que deve ser cada vez mais intenso e deve estar cada vez mais vivo, nomeadamente no reforço das relações do mundo língua portuguesa através de um fórum importante e ainda subaproveitado que é a CPLP. Por último, para não me alongar muito mais, José Maria das Neves sempre soube, mesmo na condução dos destinos de um pequeno país, de um pequeno grande país, enfrentar os principais desafios da humanidade de um modo absolutamente, e reforço sempre a palavra, exemplar. Digo, por exemplo, em algo que é muito caro à Universidade de Coimbra, que ainda mais uma vez agora foi classificada como a universidade mais sustentável do país e uma das mais sustentáveis do planeta, em termos de desafios climáticos. Foi sempre uma das suas preocupações especiais. Sem radicalismos, mas também sem os que agora parecem estar muito na moda, negacionismos científicos. Sempre repousando na ciência, na valorização da academia para proteger, por exemplo, o valor dos oceanos, uma das grandes riquezas naturais de Cabo Verde. Sempre mostrando o que é um grande estadista, sempre com esta visão estratégica, não de curto, médio prazo, mas de longo prazo, preocupado não apenas com as gerações do presente, mas sim com os filhos e netos, com os netos, gerações do futuro. E por outro lado, evidentemente, mas sempre com uma grande matriz humanista, como é próprio dos grandes senhores, enfrentando de forma vanguardista os desafios digitais. Enquanto Primeiro-Ministro foi o principal responsável pela digitalização do Estado, dos serviços públicos, bebendo muito, apoiando-se muito na hoje sua amiga, aqui como Presidente da Assembleia Municipal, mas nossa professora da Faculdade de Economia, então Ministra para a Modernização Administrativa, do exemplo que Portugal fazia e do bom que aqui se fazia. Mas sempre, sempre com uma grande preocupação de o digital estar ao serviço das pessoas. E que lição é esta tão poderosa para um momento que o mundo atravessa tão difícil de abraçar esse novo salto tecnológico, essa nova oportunidade para a humanidade que é a inteligência artificial. Mas que convoca perigos, que convoca o perigo de destruição de empregos, de aumento da pobreza, de cavar fosso entre pobres e ricos e disso fazer perigar a coesão social e, consequentemente, a democracia. Mas se nos inspirarmos nesta sua visão humanista em que as pessoas estão à frente do digital, o digital pode trazer muitos benefícios para a humanidade. É este homem, José Maria das Neves, que nós hoje homenageamos. Mas ao homenageá-lo estamos a homenagear uma grande nação, um grande povo. Mas, sobretudo, estamos a homenagear e a dar visibilidade a um grande exemplo. Obrigado, José Maria das Neves.
Para realizar a apresentação do homenageado, convida-se a intervir a Sra. Professora Doutora Teresa Almeida Santos. Magnífico Reitor da Universidade de Coimbra, Excelentíssimo Sr. Presidente da República de Cabo Verde, Sr. Dr. José Maria Pereira das Neves, Srs. Vice-Reitores, todas as autoridades que o Sr. Vice-Reitor já evocou antes de mim, e apenas um cumprimento fraterno à Sra. Consul Honorária de Cabo Verde em Portugal, Professora Clara Almeida Santos, minhas senhoras e meus senhores. É com profunda honra e elevado sentido de reconhecimento que hoje tomamos a palavra perante Vossa Excelência, Sr. Presidente da República de Cabo Verde, Dr. José Maria Pereira das Neves, uma das figuras maiores da vida pública cabo-verdiana contemporânea. Falar de José Maria das Neves é evocar um percurso de serviço público, um percurso que nasce na comunidade, se fortalece no poder local, se afirma na governação nacional e culmina na mais alta magistratura do Estado. É, acima de tudo, a expressão de uma vida dedicada à causa pública, à construção das instituições e ao desenvolvimento de Cabo Verde, um país que, sendo pequeno na geografia, é imenso na história, na cultura, na diáspora e na dignidade do seu povo. Nascido a 28 de março de 1960 em Santa Catarina, na Ilha de Santiago, José Maria das Neves traz consigo a força das raízes, que são muito mais do que a origem, são a forma de compreender o país, de reconhecer o valor das suas comunidades e de colocar as pessoas no centro da sua ação política. Foi neste contexto que se consolidou uma visão exigente da política, próxima dos cidadãos, atenta às desigualdades e profundamente comprometida com a coesão social e a dignidade humana. Sua formação em administração pública, aqui já evocada, e o percurso académico no domínio das políticas públicas consolidaram uma característica distintiva do seu percurso: a capacidade de conjugar ação e reflexão, decisão e pensamento, pragmatismo e visão estratégica. Antes de assumir a chefia do governo, exerceu funções como deputado, autarca e dirigente político. Mas foi no poder local, enquanto Presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina, que aprofundou o conhecimento direto das realidades sociais e das necessidades concretas das populações. Não poderia hoje deixar de evocar, e neste contexto, a importância do mercado da Somada, um espaço emblemático da vida económica e social da Ilha de Santiago. Ponto de encontro de agricultores, comerciantes, artesãos e pequenos empreendedores, mas um verdadeiro motor da economia local, favorecendo o escoamento da produção agrícola, a criação de rendimento e de emprego e a valorização da produção nacional. Mais do que um lugar de comércio, o mercado da Somada representa a ligação entre comunidades rurais e centros de consumo, traduzindo os desafios, as necessidades e as potencialidades do desenvolvimento territorial. O contacto próximo com esta realidade e com as populações marcaria profundamente a visão política de José Maria das Neves, que se pauta pela valorização da coesão territorial, valorizando os recursos e as capacidades próprias de cada região, como aliás já foi tão bem descrito pelo Sr. Vice-Reitor. Há uma linha mestra que orienta o seu pensamento político. O desenvolvimento não se determina à distância nem se impõe. Constrói-se com as pessoas, nos territórios e na proximidade. Assim, ao defender a descentralização, fê-lo com a autoridade de quem conhece o território por dentro, consciente que a democracia se fortalece quando o poder se aproxima dos cidadãos e valoriza a sua participação. Em 2001, José Maria das Neves assumiu funções como Primeiro-Ministro, iniciando um ciclo longo, estável e transformador da história democrática de Cabo Verde. Durante cerca de 15 anos, liderou o país com determinação e sentido estratégico, modernizando a administração e afirmando Cabo Verde como um Estado de Direito estável e credível no plano internacional. A sua governação ficou marcada pela capacidade de unir ambição e realismo. Ambição para projetar o país para além das limitações impostas pela insularidade. Realismo para constituir instituições sólidas de forma metódica e rigorosa. Compreendeu que a principal riqueza de Cabo Verde reside no seu povo. Povo ímpar na capacidade de adaptação, no conhecimento, na cultura e na abertura ao mundo. Reconheceu igualmente a centralidade da diáspora como força de ligação, de desenvolvimento e de projeção internacional. Concluído o período à frente do governo, o regresso ao meio académico revelou uma dimensão particularmente significativa:
a de um homem de Estado que continua a servir através do pensamento, do ensino e da formação de novas gerações. Em 2021, a eleição como Presidente da República veio confirmar a coerência de um percurso inteiramente orientado pelo serviço público. O percurso de Vossa Excelência tem sido justamente reconhecido através de relevantes distinções académicas e institucionais. Destaca-se entre elas o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade de Rhode Island, nos Estados Unidos da América, e pela Universidade Lusófona. Distinções que reconhecem não apenas a sua trajetória política e cívica, mas também o seu contributo para a liderança, a valorização do património, a proteção do ambiente e a promoção do desenvolvimento sustentável. Na Presidência, Vossa Excelência tem exercido uma magistratura de influência, valorizando a unidade nacional e sendo uma voz permanente de equilíbrio e confiança num tempo muito marcado por desafios globais. Num contexto exigente, esta capacidade de mobilização ganha expressão na forma como o povo cabo-verdiano vive e afirma a sua identidade coletiva. E também não poderia deixar de evocar aqui a recente participação histórica de Cabo Verde no Mundial de Futebol, que constitui um momento particularmente emblemático. Cada resultado é vivido como uma vitória nacional, celebrada nas ruas, nas praças, na diáspora, num ambiente de entusiasmo e afirmação coletiva. Mais do que acontecimentos desportivos, estes momentos traduzem a afirmação internacional de um país capaz de se projetar no mundo, reforçando a identidade e o sentido de pertença do seu povo. Sr. Presidente, é neste ponto que o seu percurso se cruza de forma particularmente significativa com a história da Universidade de Coimbra. A ligação entre Cabo Verde e Portugal é antiga, profunda e viva. Construiu-se pela língua, pela memória, mas também pelos encontros e pelos afetos, resultantes da circulação de pessoas e da partilha de conhecimentos. Entre as muitas pontes que sustentam esta relação, poucas possuem a força simbólica e a continuidade da Universidade de Coimbra. Ao longo de gerações, Coimbra acolheu estudantes cabo-verdianos que aqui encontraram conhecimento, exigência e preparação para o futuro. Apraz-nos registrar também que Vossa Excelência foi um desses estudantes. A Universidade de Coimbra orgulha-se de o ter tido como aluno, pois foi aqui, na Faculdade de Direito, que iniciou os seus estudos, que viria depois a prosseguir no Brasil. Estou convicta que o espírito de Coimbra, da sua alma mater, também contribuiu para a sua formação e que esta justa distinção que a Universidade de Coimbra agora lhe concede terá um significado especial. Parece-me pertinente sublinhar aqui e agora, de forma particularmente relevante, o papel da nossa Faculdade de Medicina na cooperação com Cabo Verde. Uma faculdade que tem formado e colaborado na formação de muitos médicos cabo-verdianos, que levam consigo competências técnicas, valores de rigor, ética, responsabilidade e serviço, contribuindo para a qualificação dos cuidados de saúde, o fortalecimento das instituições e a construção de uma medicina simultaneamente mais exigente e mais humana. Esta relação ganha especial significado através das pessoas que a constroem. Entre elas, não posso deixar de evocar Agostinho Almeida Santos, cuja ação deixou uma marca científica e humana profundamente significativa nas relações entre Portugal e Cabo Verde, um país que ele amava como seu e que sempre o tratou como um dos seus. A memória recorda-nos que as relações entre os países se constroem por instituições, mas perdura verdadeiramente quando assenta em vínculos humanos, na confiança e na partilha de compromissos. Mas é também de futuro que hoje devemos falar. Um futuro em que o conhecimento, a ciência e a inovação assumem um papel decisivo. Um futuro em que a Universidade de Coimbra continua a ser parceira estratégica Cabo Verde na formação, na investigação e na capacitação institucional. Sr. Presidente, o seu percurso é ele próprio uma metáfora de Cabo Verde. Um país que transforma limitações em oportunidades, que se abre ao mundo sem perder a sua identidade e que se afirma pela cultura e pela dignidade do seu povo. Do município de Santa Catarina à Presidência da República há uma mesma linha de sentido: servir. Servir as comunidades, fortalecer as instituições, valorizar o conhecimento e afirmar Cabo Verde no mundo. Que Coimbra e Cabo Verde prossigam este percurso partilhado, unidos pelo conhecimento, pela amizade fraterna e assumindo o compromisso de uma cooperação capaz de construir o futuro. Muito obrigada.
Convida-se agora Sua Excelência, o Presidente da República de Cabo Verde, Dr. José Maria Neves, para proferir a conferência intitulada A Criolidade e o Futuro da Humanidade. Magnífico reitor da Universidade de Coimbra, senhor vice-reitor para as relações externas da Universidade de Coimbra, senhora professora Teresa Almeida Santos, distintas autoridades aqui presentes, todo o protocolo observado, minhas senhoras e meus senhores. A atribuição da medalha da Universidade de Coimbra constitui, para mim, uma imensa honra e um momento de profunda emoção. Quando a professora Almeida Santos se referia ao mercado de Assumada, senti-me profundamente emocionado. O mercado de Assumada era onde a minha mãe trabalhava para educar os seus filhos. Menso o alcance singular desta distinção, concedida por uma das mais antigas universidades da Europa, fundada em 1290, cuja história milenar se confunde com a da produção e transmissão do saber, do diálogo entre culturas e da construção do espírito humanista que moldou o mundo moderno. Coimbra não é apenas um lugar de saber, é um símbolo. O do encontro entre povos, da circulação de ideias e dessa vocação universal do conhecimento que recusa as fronteiras da ignorância para abrir os horizontes da compreensão mútua. Não é anódino que esta distinção me seja entregue neste momento e aqui, neste templo do saber. E a qualidade da democracia cabo-verdiana não é neutra na escolha que recaiu em mim, como não o são o desempenho de Cabo Verde na arena internacional, a credibilidade da nossa governança, a prosperidade que construímos, o crescimento inclusivo e ambientalmente sustentável que teimamos em perseguir. A história de Portugal está intimamente ligada à do Atlântico, da África, das Américas e das sociedades crioulas, nascidas de um encontro complexo, por vezes doloroso, mas sempre profundamente humano. O Atlântico foi durante vários séculos o palco de algumas
das maiores realizações do espírito humano e de algumas das suas mais profundas tragédias. Entre estas, figura o tráfico transatlântico de escravos, cujas consequências continuam a marcar as consciências e as estruturas das nossas sociedades contemporâneas. Milhões de mulheres, homens e crianças foram arrancados à sua terra, à sua cultura e à sua história. E, no entanto, no cerne dessa mesma tragédia, a humanidade fez surgir algo de extraordinário: a criolidade. A criolidade constitui uma das mais notáveis respostas do espírito humano à violência da história. Demonstra que uma ferida pode converter-se num encontro, que uma fratura pode tornar-se um diálogo, que um desenraizamento pode transformar-se numa nova forma de enraizamento. A criolidade não é simplesmente o resultado de uma miscigenação biológica ou cultural. Representa a capacidade da humanidade de transformar uma história dolorosa num espaço de encontro, de criação e de coexistência. Nas sociedades crioulas do Atlântico, de Cabo Verde às Caraíbas, do Brasil à Louisiana, do Oceano Índico às Américas, povos de origens africana, europeia, ameríndia, asiática e do Médio Oriente, forjaram culturas inéditas, novas línguas, músicas, espiritualidades e modos de vida baseados na partilha e na hibridização. A criolidade não é, portanto, uma mera categoria cultural, é uma filosofia da relação, é uma pedagogia da coexistência, é uma ética da diversidade, é a prova viva de que é possível construir uma comunidade humana sem rasurar as diferenças que a compõem. O grande poeta e filósofo martiniquiano Édouard Glissant legou-nos uma intuição fundamental. Abro aspas. Posso mudar, trocando com o outro, sem me perder nem me desvirtuar. Fecho aspas. Esta frase resume talvez um dos maiores desafios do século XXI. Como construir um mundo comum sem impor a uniformidade? Como preservar as identidades sem as transformar em muros? Como fazer da diversidade uma fonte de paz e não um motivo de conflito? A criolidade traz a estas questões uma resposta de uma surpreendente modernidade. Se a criolidade se tornou uma chave de leitura do mundo contemporâneo, é porque possui um laboratório histórico excepcional que tem um nome: Cabo Verde. Situado na encruzilhada da Europa, da África e das Américas, o arquipélago foi um dos primeiros espaços onde se construiu, na longa duração, uma sociedade resultante de muitos legados culturais. Muito antes de a globalização se tornar um conceito, Cabo Verde já experimentava a coexistência de línguas, de memórias, de tradições e de imaginários. Demonstrava que era possível construir uma comunidade política não sobre a homogeneidade, mas sobre a relação. Não sobre a exclusão, mas sobre o encontro. A este respeito, Cabo Verde não é apenas uma realidade nacional, constitui uma experiência universal,
uma antecipação histórica do mundo que há de vir. Esta visão dialoga naturalmente com, por exemplo, o pensamento de Fernando Pessoa, que escreveu, abro aspas, a minha pátria é a língua portuguesa. Por trás desta fórmula esconde-se uma intuição profunda. As fronteiras mais duradouras não são as geográficas, são as culturais e espirituais. A língua torna-se, então, um espaço de encontro, um lugar onde as diferenças dialogam sem se anularem. Amílcar Cabral lembrava que, abro aspas, a cultura é, simultaneamente, o fruto da história de um povo e um determinante da história, fecho aspas. Porque a cultura não é apenas aquilo que herdamos, é também aquilo que escolhemos transmitir, constitui a ponte entre a memória e o futuro. A memória não é, portanto, uma prisão, é uma responsabilidade. Mas a memória não pode ser um fim em si mesma, deve tornar-se um caminho que conduza à verdade, à justiça e, em última análise, à reconciliação. Ao desbravar o traçado deste caminho, não nos cabe ocultar certas verdades. A quando da sua viagem apostólica a Angola, em abril de 2026, Sua Santidade, o Papa Leão XIV, proferiu um discurso memorável sobre o que denominou de lógica extrativa. Denunciou o facto de muitas regiões de África continuarem a ser vistas prioritariamente como reservatórios de recursos naturais a explorar em vez de comunidades humanas a servir. Declarou que interesses econômicos poderosos se apropriam das riquezas naturais em detrimento das populações locais e apelou à ruptura desta cadeia de interesses que reduz a realidade e a própria vida a uma mercadoria. Este discurso ecoa com particular força no contexto africano. Certos modelos de desenvolvimento assente-se principalmente na extração de petróleo, diamantes, minérios ou terras raras. Podem gerar lucros consideráveis, permitindo, contudo, a persistência da pobreza, das desigualdades e da exclusão social. Trata-se de um modelo econômico que, segundo o Papa, discrimina e exclui, pretendendo ao mesmo tempo ser a única via possível rumo ao progresso. Na minha qualidade de champion da União Africana para a Preservação do Património Natural e Cultural de África, sinto-me profundamente interpelado por este discurso que nos recorda também a nossa responsabilidade coletiva, mas igualmente histórica, perante o aquecimento global, as catástrofes naturais e as suas múltiplas consequências. A lógica extrativa não se limita aos recursos naturais. A história ensina-nos que uma das suas formas primordiais e mais radicais foi precisamente a extração dos próprios seres humanos através do tráfico de escravos. Aliás, é também o Papa Leão XIV, na sua encíclica recente, Magnificat Humanitas, sobre a salvaguarda da pessoa humana na era da inteligência artificial, que lamenta o atraso com que a Igreja e a sociedade condenaram o flagelo da escravatura. Para o Santo Padre, a escravatura provocou enorme sofrimento e humilhação a tantas pessoas, em absoluto contraste com a sua, abro aspas, ilimitada dignidade, fecho aspas. Por isso mesmo, pede em nome da Igreja perdão e apela à vigilância contra todos os tráficos do presente e ao empenhamento
na prevenção, libertação e reabilitação. A criolidade pode ser interpretada como uma resposta humana à lógica extrativa, onde o extrativismo reduz o outro a um recurso. A criolidade reconhece o outro como um parceiro de criação, onde o extrativismo separa e hierarquiza, a criolidade une e enriquece, onde o extrativismo destrói, a criolidade reabilita, onde o extrativismo gera exclusão, a criolidade gera relação. O mundo de hoje torna-se, a cada dia que passa, um mundo de relações. Os povos encontram-se, as culturas cruzam-se, os saberes circulam, os destinos entrelaçam-se. Entramos progressivamente naquilo que Glissant chamava o Tumonde. Neste contexto, as sociedades crioulas não representam uma exceção histórica, constituem uma antecipação. São uma das primeiras experiências bem-sucedidas de uma humanidade capaz de transformar a pluralidade em riqueza comum. Através delas, a África, a Europa, as Américas, as Caraíbas e muitas outras regiões do mundo aprenderam a dialogar, a criar um conjunto e a produzir novas formas de civilização. Num mundo contemporâneo marcado pelas migrações, pela mistura de populações, pelos desafios identitários e pelas tensões interculturais, a criolidade surge não como uma exceção histórica, mas como uma prefiguração do futuro da humanidade. Mostra que é possível construir uma unidade que não seja uniformidade, uma comunidade que não signifique o apagamento das diferenças. A humanidade atravessa hoje um período de profundas mutações. Os desafios climáticos, tecnológicos, demográficos e geopolíticos obrigam-nos a repensar os nossos modelos de desenvolvimento e as nossas formas de governação. Face a estes desafios, precisamos de um novo humanismo, um humanismo da relação, um humanismo da responsabilidade, um humanismo da fraternidade. A futura ordem mundial não poderá assentar duradouramente na dominação, terá de basear-se na cooperação, não poderá assentar no extrativismo, terá de basear-se na reciprocidade, não poderá assentar-se no medo do outro, terá de basear-se na confiança do encontro. Leopoldo Sédar Senghor sonhava com uma civilização do universal, não baseada no apagamento das diferenças, mas na sua harmonização. Evocava aquilo a que chamava, abro aspas, o encontro do dar e do receber, condição de uma civilização verdadeiramente universal, fecho aspas. Aimé Césaire convidava-nos a edificar uma civilização capaz de assumir plenamente a dignidade de todos os povos. A sua luta não era uma luta de separação, era uma luta por um universal mais vasto, mais justo e mais generoso. E Glissant, profeta do nosso tempo, ensinou-nos que o futuro do mundo reside menos na identidade do que na relação, menos na pureza do que no encontro, menos na uniformidade do que na criolização. A sua afirmação, abro aspas, o mundo crioliza-se, surge hoje menos como uma hipótese e mais como uma realidade. Nesta visão, a África traz a memória das raízes, a criolidade traz a experiência da relação e juntas podemos propor ao mundo uma nova compreensão da justiça. Uma justiça que não se limita a reparar os danos do passado, mas que cria as condições para uma paz duradoura, assente na dignidade, no encontro e na fraternidade humana. Esta é talvez uma das contribuições mais originais que os povos africanos e criolizados podem oferecer ao século XXI. É nesta perspectiva
que os debates contemporâneos sobre as reparações encontram toda a sua relevância. A reparação não pode ser reduzida a uma mera compensação material. É, antes de mais, reconhecimento, é restauração da dignidade, é restabelecimento da verdade histórica, é fundamentalmente reconstrução do laço humano. A comunidade internacional reconheceu a escravatura e o tráfico de escravos como crimes contra a humanidade. Este reconhecimento não constitui apenas um ato jurídico, representa um imperativo moral, como escreveu o filósofo americano George Santayana, abro aspas, aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo, fecho aspas. A reparação não pode ser concebida como uma simples transferência de recursos ou uma compensação financeira. Para se tornar um instrumento de paz duradoura entre os povos, deve ser um processo de transformação moral, política e cultural fundamentado, na verdade, no reconhecimento mútuo e na construção de um futuro comum. Vários pressupostos afiguram-se essenciais nesta abordagem. Em primeiro lugar, o reconhecimento pleno e integral da verdade histórica. Qualquer reconciliação duradoura começa pela verdade. Os Estados e instituições que participaram no tráfico de escravos, na escravatura e na colonização devem reconhecer sem ambiguidades a natureza desses crimes e as consequências duradouras. Como demonstraram os processos de reconciliação em todo o mundo, não há paz duradoura sem uma verdade partilhada. Em segundo lugar, o reconhecimento mútuo da dignidade de todas as partes. A reparação não deve ser construída sobre uma lógica de acusação permanente ou de culpabilidade hereditária. As gerações atuais não são pessoalmente responsáveis pelos crimes do passado, mas herdam uma responsabilidade moral relativamente às suas consequências. A abordagem deve, portanto, assentar numa ética de responsabilidade e não numa lógica de vingança. É precisamente aqui que a criolidade traz a sua contribuição original. Recorda que povos outrora opostos pela história podem hoje reconhecer-se como parceiros na construção do futuro. Em terceiro lugar, importa construir uma memória comum do Atlântico, superando as memórias fragmentadas. As comunidades africanas, afrodescendentes, europeias, caribenhas, latino-americanas e crioulas partilham uma história dolorosa, mas igualmente uma história comum. A Presidência da República de Cabo Verde organizou nos dias 28, 29 e 30 de maio de 2026 na Praia um encontro internacional sobre a criolidade atlântica para recordar a riqueza da contribuição destas comunidades para a humanização do Atlântico. Em quarto lugar, é preciso passar da reparação financeira para a reparação relacional. Uma reparação duradoura implica parcerias universitárias, programas de mobilidade juvenil, cooperação cultural, investimentos na educação, na preservação do património e no reforço das capacidades científicas e tecnológicas. O objetivo é transformar uma dívida histórica numa aliança para o futuro. Por fim, trata-se de promover uma ética mundial da fraternidade. O desafio ultrapassa a mera questão do tráfico de escravos. Trata-se de saber como a humanidade trata as feridas da sua história. A reparação torna-se, então, um modelo universal aplicável a outros traumas coletivos. Deixa de ser uma reivindicação do passado para se converter numa pedagogia da paz. É precisamente nesta ambição de reconstrução que se desdobra uma dimensão crucial da nossa abordagem, a justiça epistêmica e simbólica. Na qualidade de padrinho do programa da Unesco para a História Geral de África, faço questão de sublinhar perante esta augusta Assembleia que a luta pela verdade não se joga apenas nos tratados diplomáticos,
mas antes de mais nos manuais escolares e nos anfiteatros universitários. Este projeto monumental contrapõe uma justiça epistémica e científica à destruição memorial do tráfico de escravos e da colonização. Ao desconstruir os mitos de um continente sem história, para lançar luz sobre as nossas grandes civilizações e as nossas resistências, este ensino opera uma verdadeira descolonização das mentes. As comunidades africanas e criolizadas poderiam, juntas, portar uma mensagem de alcance universal, abro aspas, não pedimos a reparação para ficarmos prisioneiros do passado, pedimos-la para libertar o futuro. Não procuramos opor as memórias, mas sim reconciliá-las. A reparação não é o fim de um conflito antigo, é o começo de uma fraternidade renovada. Fecho aspas. Nesta ambição, as universidades desempenham um papel fundamental. São as guardiãs da memória, são os laboratórios do futuro, são os lugares onde as diferenças deixam de ser obstáculos para se tornarem oportunidades de enriquecimento mútuo. José Saramago lembrava-nos que, abro aspas, somos a memória que temos e a responsabilidade que assumimos, fecho aspas. Que definição mais justa se poderia dar à missão das universidades? Conservar a memória, assumir a responsabilidade, preparar o futuro. A Universidade de Coimbra ilustra admiravelmente esta vocação. Há mais de 7 séculos que contribui para fazer dialogar os saberes, os povos e as culturas. Recorda-nos que o conhecimento só faz sentido quando serve à dignidade humana. E Paulo Freire ensinou-nos que a educação nunca é uma mera transferência de conhecimentos, é um ato de libertação, é um ato de esperança. Minhas senhoras e meus senhores, olhemos para o mundo que nos rodeia neste início do mês de julho de 2026. Enquanto as nações se medem atualmente na arena do campeonato do mundo de futebol, observamos uma metáfora fulgurante de tumulto, de glição. Milhares de milhões de seres humanos vibram instantaneamente com as mesmas emoções. O jogo não apaga as diferenças. Cada povo conserva ali as suas cores, os seus cantos, o seu gênio próprio. No entanto, todos comungam em torno das mesmas regras e respeitam a dignidade do adversário. Permitam-me abrir breve parênteses para aqui confessar que vibro com a nação portuguesa quando a vossa seleção nacional entra em campo. Contudo, com a primeira participação nesta fase do Campeonato do Mundo de 2026 dos Tubarões Azuis, Cabo Verde também tem agora a sua seleção na Copa. Como resultado de um imenso juntamão e das suas exibições em campo, ultrapassamos a fase de grupos, tendo pela frente uma campeã mundial nos 16avos de final, com um dos melhores jogadores do mundo daqui a 2 dias. Mas tem sido o nosso destino desde sempre, e estamos a escrevê-lo, enfrentar campeões. É de referir algumas consequências, algumas coincidências entre a nossa estreia e a épica estreia de Os Magriços, há precisamente 60 anos. A seleção das Quinas deixou para trás uma equipa bicampeã do mundo, também com um dos melhores jogadores do mundo à época. O desempenho de Os Magriços, que terminaram essa Copa num surpreendente 3º lugar, é verdadeiramente inspirador para os nossos Tubarões Azuis, que também ambicionam ir longe. E se em 1966 Eusébio foi aclamado, este Mundial está-se a desenhar como o ano de Vozinha.
Neste Mundial, todas as equipas consideradas pequenas, como o Curaçao, ofereceram-nos belas exibições de jogo, num espírito de solidariedade coletiva e uma bela comunhão com os adeptos. O estádio oferece-nos a imagem daquilo que deveria ser a ordem internacional. Uma humanidade capaz de rivalizar sem se destruir, de se afirmar sem excluir e de celebrar as suas singularidades na partilha de um destino comum. A futura ordem mundial já não poderá assentar na dominação ou no extrativismo. Deverá edificar-se sobre a reciprocidade, inclusão e a confiança mútua. A criolidade já não é uma mera exceção geográfica, torna-se uma pedagogia da paz e uma esperança para o nosso século. É com gratidão, humildade e um profundo sentido de dever que recebo esta atribuição da medalha da Universidade de Coimbra. Receber este título aqui, neste momento preciso, em Coimbra, reveste-se de um significado histórico e espiritual único. Os nossos destinos partilhados cruzaram-se no rastro do oceano. E já escrevia Fernando Pessoa, Deus quis que o mar unisse, já não separasse. Numa aventura humana complexa, muitas vezes dolorosa, mas definitivamente geradora de novos mundos. Considero não como o culminar de um percurso, mas como uma exigência renovada de ser artífice do diálogo entre os povos e as memórias. A criolidade não é apenas o legado de um passado partilhado, é uma proposta para o futuro. Ensina-nos que a unidade não exige a uniformidade, que a diversidade não é uma ameaça, que a relação constitui a maior riqueza da humanidade. Fazer com que as feridas do passado se tornem os alicerces da paz futura. Fazer com que a memória se converta em reconciliação. Fazer com que a reparação se transforme em fraternidade. Fazer com que a criolidade se torne não apenas uma identidade, mas uma esperança para toda a humanidade. Possa Coimbra continuar a iluminar este caminho. Possa o conhecimento continuar a aproximar os seres humanos e possa a nossa humanidade comum encontrar na relação, na dignidade e na fraternidade os fundamentos de uma paz duradoura. Muito obrigado pela vossa atenção. Tem agora lugar a atribuição da medalha da Universidade de Coimbra a Sua Excelência, o Presidente da República de Cabo Verde, Dr. José Maria Neves, pelo magnífico reitor da Universidade de Coimbra, Professor Dr. Amílcar Falcão.
Atribuída pelo reitor da Universidade de Coimbra em 1 de julho de 2026 a José Maria Pereira Neves, Presidente da República de Cabo Verde, em reconhecimento da sua distinta trajetória de serviço à causa pública e da sua relevante contribuição da sua relevante contribuição para a consolidação da democracia e do Estado de Direito e do seu papel de referência na promoção dos valores humanistas, do desenvolvimento sustentável e da cooperação internacional. Destaca-se pela excelência da sua liderança, pela defesa dos valores democráticos, dos direitos humanos e da justiça social. Bem como pelo seu empenho na promoção do diálogo entre povos e culturas, da educação e do conhecimento, como pilares essenciais do progresso das sociedades. Relevam ainda os seus contributos para o reforço dos laços históricos, culturais e académicos entre Cabo Verde e Portugal, para a afirmação da lusofonia como espaço de partilha, cooperação e desenvolvimento e para a promoção do diálogo intercultural no espaço atlântico. Tem agora a palavra o magnífico reitor da Universidade de Coimbra, professor Dr. Amílcar Falcão. Bom dia a todas e a todos. Senhor Presidente da República de Cabo Verde, Excelência, Senhor Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, em representação do Senhor Primeiro-Ministro, e em ambos, permitam-me que cumprimente todos os presentes, todas e todos os presentes, fazendo apenas uma ressalva para o Vice-Reitor João Calvão da Silva e para a Senhora Professora Doutora Teresa Almeida Santos, que nos acompanham nesta mesa hoje aqui. Minhas senhoras e meus senhores, só uma pequena correção ali ao Vice-Reitor, cabe-me estas coisas, não é? Ele é muito jovem e disse que os Tubarões Azuis passaram uma seleção bicampeã do mundo, ou bicampeão do mundo. Na verdade, passaram duas, porque o Uruguai foi bicampeão do mundo em 1930 e 1950. Ainda não eras nascido, eu sei. Foi. Exatamente. E portanto naturalmente o meu sucesso para a Argentina, e não haverá duas sem três, digo eu, espero. Esperamos todos. É com particular honra e profunda satisfação que a Universidade de Coimbra acolhe Vossa Excelência nesta casa, uma das mais antigas universidades da Europa, em um espaço que, ao longo de mais de 7 séculos, tem procurado afirmar o conhecimento como instrumento de liberdade, de progresso e de aproximação entre os povos. A cerimónia que hoje nos reúne reveste-se de um significado muito especial. A atribuição da Medalha da Universidade constitui uma das mais elevadas distinções da nossa instituição. É reservada a personalidades cujo percurso de vida, serviço público e compromisso com os valores universais representam um exemplo para a comunidade académica e para a sociedade. O Senado da Universidade de Coimbra deliberou por unanimidade conceder esta medalha a Vossa Excelência. Fê-lo reconhecendo não apenas o extraordinário percurso político e institucional de José Maria das Neves, mas também o contributo decisivo que tem dado para a afirmação de Cabo Verde como uma referência internacional de democracia, estabilidade institucional, boa governação e respeito pelo Estado de Direito. Num tempo em que tantas regiões do mundo enfrentam conflitos, instabilidade e erosão da confiança nas instituições, Cabo Verde demonstra que é possível
construir uma democracia sólida, plural e inclusiva, assente no diálogo, no respeito pela dignidade humana e na valorização da educação como motor de desenvolvimento. Ao longo de décadas de serviço público, primeiro como Primeiro-Ministro e hoje como Presidente da República, Vossa Excelência soube colocar estes princípios no centro da ação política. Fê-lo com visão estratégica, sentido de responsabilidade e permanente abertura ao diálogo, conquistando o respeito dos seus concidadãos e o reconhecimento da comunidade internacional. Por outro lado, a Universidade de Coimbra valoriza profundamente aqueles que entendem que o exercício do poder deve caminhar lado a lado com a reflexão crítica, a cultura e o conhecimento. Vossa Excelência tem afirmado de forma consistente que a educação constitui o mais poderoso instrumento de emancipação das pessoas e das nações. Esta convicção encontra nesta Universidade uma ressonância particularmente forte. Existe, além disso, como já foi mencionado, um vínculo histórico e afetivo entre José Maria das Neves e Coimbra. Esta cidade faz parte da sua biografia académica e intelectual. Aqui iniciou o seu percurso universitário, que contribuiu para moldar uma visão do mundo assente nos valores da liberdade, da justiça, da solidariedade e da cidadania democrática. Coimbra orgulha-se de continuar presente nessa história, como Cabo Verde ocupa um lugar singular na história da Universidade de Coimbra. São séculos de relações humanas, culturais e científicas que unem as nossas comunidades. Gerações de estudantes cabo-verdianos passaram por estas salas, enriqueceram a vida académica da universidade e levaram consigo o espírito crítico, a exigência intelectual e o compromisso cívico que caracterizam Coimbra. Hoje, essas ligações permanecem vivas através da investigação conjunta, da mobilidade académica, da cooperação institucional e da amizade entre os nossos povos. A Universidade de Coimbra acredita profundamente que o espaço da língua portuguesa constitui uma comunidade de conhecimento, de cultura e de futuro. Nesse espaço, Cabo Verde desempenha um papel exemplar, afirmando uma identidade aberta ao mundo, construída sobre a diversidade, o diálogo intercultural e a valorização da credibilidade como património universal. Senhor Presidente, ao distinguir Vossa Excelência, homenageamos igualmente os valores que representa: a democracia, a paz, a cooperação entre os povos, o desenvolvimento sustentável, a educação e o humanismo. Reconhecemos um líder cuja ação política sempre procurou aproximar pessoas, construir consensos e reforçar instituições. Reconhecemos também um amigo da Universidade de Coimbra e da comunidade académica lusófona. Que esta medalha simbolize não apenas o reconhecimento pelo percurso já realizado, mas igualmente a vontade de continuarmos a fortalecer os laços de cooperação entre a Universidade de Coimbra e a República de Cabo Verde, em benefício das nossas gerações e da construção de um futuro comum. Permita-me, Sr. Presidente, terminar com uma convicção que partilhamos. As universidades e os Estados desempenham missões distintas, mas convergem num objetivo essencial: servir a pessoa humana, promover o conhecimento e contribuir para sociedades mais livres, mais justas e mais solidárias. É por isso que hoje, ao colocar esta medalha ao peito de Vossa Excelência, não distinguimos apenas um chefe de Estado. Distinguimos um homem de pensamento e de ação, um construtor de pontes, um servidor da democracia e um exemplo de liderança ética ao serviço do bem comum. Em nome da Universidade de Coimbra, foi para mim uma enorme honra entregar a Vossa Excelência a medalha da Universidade. Muitos parabéns
e muito obrigado. Terminamos a cerimónia com duas atuações musicais. Iniciaremos com a Associação de Estudantes Cabo-Verdianos em Coimbra, representada por Keliane Semedo, Ália Correia e Josias Pinheiro.